O que faz você feliz? Esta é uma pergunta que está longe de ser meramente retórica. Na verdade, é um questionamento que inspirou e inspira muitos filósofos, pensadores, escritores, cientistas durante toda a história da humanidade. E, sem dúvida, é uma pergunta que, em algum momento, você mesmo já se fez. Hoje estamos com uma entrevistada muito especial, que vai nos ajudar a ter um novo olhar sobre esse tema. Renale Leal, uma mulher inteligente, afiada, questionadora, também foi em busca dessa resposta. Formada em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba, mas também coach, terapeuta e palestrante. Vamos conversar agora com doutora Renale. E aí, doutora, que prazer em ter você aqui conosco. Prazer é meu, eu agradeço o convite. Realmente, para mim, é uma honra dividir esse conteúdo com você, com a sua audiência e expandir esse conhecimento para alcançar mais pessoas. Vou direto agora ao assunto. Costumo observar que cada vez mais as pessoas têm se colocado metas para atingir um suposto estado de felicidade. Você conta em seus cursos que isso já ocorreu com você. Como foi esse caminho, essa descoberta ou redescoberta? Bom, eu sou formada em Direito, né? Tenho essa formação e eu sempre fui uma pessoa que busquei tudo aquilo que a sociedade categoriza como felicidade. Né? As pessoas dizem, você vai ser feliz quando você tiver uma carreira, você vai ser feliz quando você tiver um relacionamento ou quando você ganhar dinheiro. E eu também busquei essa construção nessas metas. E depois que eu saí da faculdade de Direito, eu comecei a fazer concurso público. Eu estudei para concurso, passei em vários cargos e acabei optando por um cargo na Justiça Federal, que me daria mais tempo livre e uma liberdade também, uma estabilidade financeira interessante. E eu passei, para mim foi uma grande conquista, na verdade, eu sou muito grata a tudo que eu vivenciei. Mas depois de um tempo, eu comecei a sentir falta daquela liberdade que eu imaginei que teria quando isso acontecesse. Então, eu acabei descobrindo que a felicidade é muito mais um estado interno da gente. É muito mais, você encontra essa felicidade quando você se volta para dentro. Ela não vai ser encontrada em nenhum aspecto exterior. Na verdade, ela é somente um reflexo daquela felicidade, daquele bem-estar que você cultiva internamente. Renale, o coach hoje é uma profissão que está em alta, né? Todos querem ser coach. Se você não for coach, você não está bem. Como foi que você encontrou esse caminho para ir para o coach e se encontrou dentro dessa profissão? Como você descobriu, na verdade, essa profissão? Eu tive uma infância um pouco conturbada. Eu não conheci meu pai, não fui criada pela minha mãe, então isso gerou em mim uma série de vazios, ansiedades, rejeições. Esses sentimentos ficaram em mim desde a minha infância. E eu refletia isso na minha fase adulta como uma timidez, como muito medo de julgamento, muito medo de críticas, compulsões. E, pois bem, entrei no cargo da Justiça Federal, passei algum tempo trabalhando, até que essas insatisfações internas e bem anteriores, elas começaram a vir à tona novamente. E eu acredito, Miriam, que a dor emocional é como uma criança com fome. A gente pode até dar um brinquedinho para a criança, ela vai esquecer por algum momento, mas logo ela volta a chorar. E a minha criança particular, ela chorou muito alto em um momento que eu não pude mais ignorar. Eu entrei em depressão e essa depressão foi uma grande porta de oportunidades na minha vida, porque eu tinha duas opções: ou eu fazia os tratamentos convencionais da medicina, antidepressivos, enfim, ou eu ia buscar uma causa mais profunda, por que razão eu estava vivenciando tudo aquilo. E eu optei por eu fiz essa segunda escolha.
eu mergulhei no universo do autoconhecimento e comecei a identificar que as dificuldades que eu estava enfrentando naquele momento da minha vida nada mais eram do que resultados dessas emoções que foram adquiridas na minha infância, não curadas, na verdade ignoradas por muito tempo, que estavam culminando agora numa depressão. Ou seja, chega um momento que a gente não consegue mais ignorar a nossa dor. E a gente é obrigado pela vida a fazer alguma coisa. Eu conheci o autoconhecimento nesse momento, adentrei nesse universo, comecei a me trabalhar, investir no meu desenvolvimento pessoal. E logo que eu me senti bem, que eu fui me sentindo bem, que eu fui curando as minhas emoções bloqueadas... Isso através do coaching? Não, através de uma técnica que se chama EFT, Emotional Freedom Techniques. Foi a primeira técnica de autoconhecimento que eu conheci e foi muito impactante na minha vida, me ajudou bastante. Ela isola a psicanálise, o estudo terapêutico de psicologia, ou elas se complementam? Eu acredito que todas se complementam. Eu acredito que todas essas técnicas e ciências, elas trabalham um aspecto do indivíduo, elas trabalham um aspecto do ser humano. E todos os nossos aspectos são igualmente importantes. Agora, eu tenho uma curiosidade, o que são crenças limitantes? Crenças limitantes são pensamentos. Pensamentos os quais a gente se vincula. Pensamentos podem ser positivos, podem ser negativos. E como elas podem ser tratadas? As crenças, elas surgem na nossa vida justamente de eventos, das nossas experiências. Tudo aquilo que eu vi, que eu ouvi, que eu testemunhei, pode se transformar ou se consolidar numa crença limitante. O conceito, Miriam, é muito simples. Uma crença é um pensamento que eu estou vinculada. Só que as minhas crenças eu não questiono. Eu nunca questiono uma crença. Eu nunca paro para pensar. Nós temos crenças, embora essa palavra tenha um cunho religioso, nós temos crenças em todas as áreas da nossa vida. Crenças relacionadas à nossa relação com o dinheiro, relacionamentos afetivos, nossa relação com os alimentos. Toda a nossa vida, a nossa estrutura é baseada naquilo que eu acredito. As crenças, elas vão criar a minha realidade. Se eu acredito que uma coisa é ou não é de uma determinada forma, o meu sistema nervoso começa a se comportar como se aquilo fosse de fato verdade. É por isso que pessoas que acreditam que estão doentes acabam por desenvolver uma doença, mesmo estando saudáveis. Esse é o poder da crença. Você é coach, mas também tem uma prática que você aplica chamada Theta Healing. Eu gostaria de saber qual a diferença dessas duas técnicas, se elas se completam, e o Theta Healing, que não é tão conhecido, como surgiu? Bom, o coach é uma metodologia que nos ajuda a alcançar metas. Basicamente, o coach leva a pessoa a um objetivo, então ela vai caminhando em direção a algo no futuro. O Theta Healing, assim como outras técnicas terapêuticas, tem um foco um pouco no passado. Serve para a gente curar dores internas. O Theta Healing, especificamente, para mim, na minha opinião, como coach, ele preenche uma lacuna muito grande no coach. Por quê? Nós somos seres físicos, mas também seres emocionais, mentais e energéticos. E a técnica Theta Healing trabalha de maneira simultânea todos esses aspectos. E tem também um cunho de espiritualidade. Nós temos uma essência espiritual, que as demais técnicas pragmáticas ignoram isso. Quando eu me afasto dessa essência de quem eu realmente sou, eu vou iniciar processos de dor e sofrimento. Quando eu me aproximo dessa essência espiritual, eu me liberto e eu encontro essa felicidade tão buscada. As técnicas e práticas que você aplica e ensina são possíveis e acessíveis para toda e qualquer religião? Aí eu ainda faço uma outra pergunta para não lhe interromper. Suponhamos que eu seja ateu. Eu não
acredite em Deus, tem a ver com esse processo de você aplicar essas técnicas, mesmo que eu não acredite em Deus? Independente de você ser ateu ou não, na verdade, nos cursos da gente, tem muitas pessoas que chegam falando isso, eu sou ateu. Mas independente disso, nós somos seres energéticos. Isso a ciência explica pra gente. Se a gente for analisar microscopicamente nossa mão, eu vou ver células, dentro das células o meu DNA e dentro do meu DNA os átomos. Os átomos é a substância que cria absolutamente tudo. Eu, você, as estrelas, essa cadeira. É daí que reside as teorias que somos todos um. Que existe uma consciência cósmica no interior dos meus átomos que me liga a todas as pessoas. É por isso também que dizem que eu não posso fazer mal a você sem me prejudicar. Como se nós estivéssemos energeticamente todos conectados. Por essa razão, independente da pessoa ser ateu ou não, a técnica funciona. E também depende de qual religião. O Theta Healing não tem nenhum vínculo religioso, embora vai te dar uma experiência prática da sua fé. Há uma máxima que diz, palavra tem poder. Eu gostaria que você fizesse uma análise sobre isso e se você acredita realmente nessa máxima. Mas você só vai responder isso após o nosso segundo bloco. Quando a gente foi para o intervalo, perguntamos a Renale Leal se ela acreditava que palavra tem poder nessa máxima que todo mundo diz. E agora nós vamos ouvir sua opinião. Com certeza, Miriam. Tudo que a gente fala e repete com uma certa consistência, inevitavelmente vai se manifestar na nossa vida. As palavras, elas têm uma descarga energética. A gente emana uma informação para o universo e essa informação vai atrair outras informações da mesma vibração e vai criar a nossa realidade. É muito interessante, por exemplo, um exemplo para ficar mais claro, às vezes a gente fala coisas de maneira inconsciente e cria uma realidade diferente do aquilo que a gente quer. Por exemplo, eu preciso perder peso. Todas as vezes que minha mente perde alguma coisa, todas as vezes que eu perco alguma coisa, minha mente começa imediatamente a procurar. É por isso que as pessoas emagrecem, engordam, perde 1 quilo, engorda 2. Porque neurologicamente você se prepara para um resultado que você não quer, através das suas palavras. Para que essa expressão seja eficaz, palavra tem poder, e ela tenha poder sobre a minha vida, qual a técnica que funciona melhor para isso se transformar em realidade? O coach ou o Theta Healing? Como Theta Healer, quando a gente está aplicando a técnica, o Theta Healing é uma técnica de meditação guiada. Nossa mente entra numa frequência específica, que é uma frequência natural. Todos os dias eu passo por essa frequência quando eu estou dormindo. É a mesma frequência da hipnose. Quando minha mente entra na onda cerebral teta, os meus pensamentos ganham um poder maior. O meu pensamento fica mais poderoso. Só para você ter uma noção, quando eu estou pensando, o meu pensamento tem um poder de manifestação de cerca de 30%. Quando eu estou imaginando, visualizando, criando imagens mentais, esse pensamento tem um poder de manifestação de 50%. Quando eu estou na frequência teta, o meu pensamento ganha um poder de 90%. Então, quando a gente está emanando palavras e pensamentos através da meditação teta, isso fica muito mais poderoso na nossa vida. Inclusive, tem uma expressão do maestro, poeta Tom Jobim, que diz na música: é impossível ser feliz sozinho. Dentro das suas técnicas, você é condizente com essa expressão? Qual a análise que você faz? Isso é uma crença. Se eu acredito que é impossível ser feliz sozinho, essa será a minha realidade. Porque conforme eu expliquei anteriormente, as minhas crenças estão construindo a minha realidade. São as lentes pelas quais eu enxergo o mundo à minha volta.
Por outro lado, se eu tenho uma crença que diz, não, tá tudo bem, eu posso sim ser feliz sozinho, assim será. Em tempos de sentimentos imediatos e instantâneos, observamos uma verdadeira transformação das relações humanas, principalmente entre jovens, ao passo que as estatísticas mostram que há um número alarmante e crescente de diagnósticos de depressão atingindo a população. Já se fala que seria a doença do século. Obviamente, há algo equivocado das nossas construções pessoais na atualidade. Qual o caminho que você enxerga para a mudança desses paradigmas? Não é meio paradoxal? Você, de repente, tem milhões de amigos, milhões de curtidas, você tem milhões de seguidores e, de repente, você vê que aquela pessoa, como a gente teve há poucos meses, uma blogueira, inclusive, que se suicidou, uma menina super jovem e tinha milhões de seguidores. Então, isso é meio paradoxal. Como você vê essa quebra de paradigmas? Essa é uma pergunta muito interessante, Miriam, porque de fato a sociedade moderna nos trouxe muitas facilidades práticas. O celular, o computador que me conecta a uma pessoa que está lá no Japão. Por outro lado, isso causou também um isolamento pessoal. Particularmente as pessoas estão cada vez mais isoladas no universo. E como eu disse anteriormente, eu acredito que muito tempo de isolamento provoca uma solidão que vai causar uma depressão. Isso é um fato, né? Não há o que se discutir. Mas qual é o caminho que, na minha opinião, é mais efetivo? Eu não pretendo ser a dona da verdade de maneira nenhuma, mas eu já passei por um processo de depressão também. A ciência convencional, a medicina tradicional, ela vai dizer que meu cérebro teve uma desorganização bioquímica. Os hormônios cerebrais, de alguma forma, eles se desequilibraram e a medicina vai me dar um comprimido para reequilibrar esses processos químicos do meu cérebro. Por outro lado, existe uma razão que causou esse desequilíbrio químico. E essa razão mais profunda, se ela não for tratada adequadamente, não adianta tomar remédios, porque vai voltar. É por isso que as pessoas se tornam dependentes. É por isso que se diz por aí que a depressão é incurável. Quando, na verdade, uma vez que você trate a causa que criou aquele sofrimento, que criou aquele transtorno, ela vai embora. É como uma foto apagada do celular, ela some. Se você perguntar isso para um evangélico ou para uma pessoa extremamente religiosa, ela vai colocar que faltou Deus na vida daquela pessoa. Os psicólogos, psicanalistas, vão dizer que faltou base familiar. Como é que você analisa essas suas técnicas, Deus e todo esse trato familiar que tanto falta nas pessoas e que tem, constatado pelos psicólogos, transformado em situações dessa natureza que levam ao suicídio, porque falta uma base familiar, segundo os psicólogos e psicanalistas. Qual a sua análise, juntando tudo isso, colocando tudo isso num caldeirão? Eu acredito que as pessoas elas estão intolerantes à dor. Qualquer mínimo processo de dor que é absolutamente normal na vida. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Mas quando os pais tiram o processo de dor dos filhos, tentando protegê-los em demasia de qualquer desconforto emocional, acaba gerando lá na frente um adolescente que não vai saber lidar com uma rejeição da namoradinha, ou com uma nota baixa no colégio, ou com uma reprovação no vestibular, porque elas não têm nenhuma tolerância à dor. Então essa base familiar, ela é realmente importante. Hoje se fala muito em preservar as crianças de toda e qualquer dor, mas na minha opinião esse não é o caminho. Elas precisam realmente de limites claros. Elas precisam aprender a lidar com o não. Todo ser humano precisa, porque se ela não tiver isso em casa, a vida vai ensinar isso para ela. Deus é
ou de acordo com a natureza da fé de cada pessoa, uma energia maior, mais elevada e mais poderosa que nós, eu acredito que pode sim preencher algumas lacunas, essas lacunas emocionais. Então, são bases que, como ser humano, a gente precisa. Mesmo que você tenha uma família maravilhosa e que tenha recebido todo o carinho e amor do mundo, é inegável que nós temos uma essência mais profunda. Só para a gente encerrar essa parte aqui, no século passado, é constatado pelas próprias estatísticas, o número de suicídios eram bem menores, as depressões eram menores. Hoje, no século que estamos, isso tem acontecido com uma certa frequência, principalmente os tratamentos psiquiátricos para a depressão. O que mudou no século passado para o nosso século atual, apesar de estar tão perto um do outro? Eu acho, Miriam, que muita coisa mudou, mas um fator muito importante nisso é o nosso isolamento social. É o fato das pessoas estarem cada vez mais isoladas. Nesse momento planetário que nós estamos vivendo, nós estamos tendo acesso agora a muitas técnicas, a muitos métodos para nos curar. Ou a gente olha para a dor com os olhos da compreensão e da compaixão e cura aquele processo, ou essa dor vai se manifestar em algum momento na minha vida. O ser humano está mais egocêntrico, está mais fechado, está vivendo para o seu próprio umbigo entre o século passado e o atual? Eu acredito que é perigoso a gente generalizar. Tem muitas pessoas que estão vivenciando agora um momento de despertar. É cada vez mais comum a gente encontrar pessoas falando de energia, falando, olha, eu senti a energia de fulano, eu senti a energia do ambiente. Isso mostra pra gente que as pessoas estão despertando. Talvez exatamente por termos passado por esse período de muito desequilíbrio interno, muito desequilíbrio emocional. Renale, na sua trajetória você já ajudou centenas de pessoas a atingir seus objetivos, como passar em provas e concursos públicos. Conta com um canal de sucesso nas redes sociais, com milhares de inscritos. É possível se utilizar de técnicas holísticas para áreas práticas do cotidiano, como o desejo de aprovação em concursos ou como melhor lidar com o dinheiro? Mas você só vai dar essa resposta no nosso terceiro bloco. Vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho, não saiam daí. Bom, estamos de volta com a doutora Renale Leal. E aí, doutora? Como lidar, como utilizar as técnicas terapêuticas para passar em concurso? Eu acredito que esse é o caminho, Miriam, porque estudar todo mundo sabe como. Todo mundo hoje tem acesso a YouTube, todo mundo hoje, quem quiser realmente encontra como estudar técnicas de estudo. Mas o que de fato faz a diferença na hora de uma prova ou na hora de um momento importante na nossa vida, como entrevista de emprego, uma audiência, enfim, é o nosso estado emocional. Porque nós somos seres emocionais. Então, um concurso público é muito mais uma conquista daquele que está emocionalmente mais preparado do que o que está intelectualmente mais preparado. Em relação ao dinheiro, a nossa relação com o dinheiro, ela é repleta de crenças limitantes. Muita gente acredita que o dinheiro vai atrair inveja, que o dinheiro vai atrair violência, que o dinheiro torna as pessoas arrogantes. E a nossa mente, ela é muito sábia. Se eu tenho esse tipo de pensamento, a minha mente vai me afastar do dinheiro, porque eu não quero me tornar uma pessoa arrogante. Eu não quero atrair violência ou gente invejosa. Minha mente vai me afastar de tudo aquilo que eu rejeito. Então, se eu olho para o dinheiro, se eu olho para pessoas de sucesso e sinto um mal-estar, um desconforto, a minha mente vai começar a atuar para me afastar daquele lugar. Eu, inclusive, costumo dizer que brasileiro, na sua grande maioria, não gosta de falar sobre dinheiro. Eu acho que na nossa cultura, a gente foi orientado a achar o dinheiro sujo. E isso passou de pai para filhos
e ainda hoje a gente sente um pouco de receio. Mas o que eu gostaria de perguntar é o seguinte: quais são as práticas para se manter um equilíbrio entre a saúde física e a saúde mental? Eu recomendo uma prática que é muito simples, qualquer pessoa pode fazer em qualquer lugar, é a meditação. A meditação cientificamente comprovada mantém a quantidade de neurônios no meu cérebro, elimina ansiedade, estresse e com o tempo traz para a minha vida uma série de benefícios incalculáveis. E é uma prática extremamente simples. Você basta apenas fechar os olhos, se concentrar na sua respiração, inclusive no nosso canal do YouTube, no canal novo Instituto da Cura, nós temos várias meditações guiadas com a técnica Theta Healing. Então é uma prática simples, mas traz muita diferença na qualidade de vida. Todas as pessoas têm condição de fazer isso? Sim. Porque eu me acho com uma dificuldade incrível de me concentrar para fazer um relaxamento, assim. Até hoje eu nunca consegui, não. Todo mundo pensa isso, na verdade, é porque o conceito de meditação foi muito deturpado. Meditação é somente um estado de presença, é um estado em que minha mente está presente no aqui e no agora. E com o tempo, a meditação é igual ao exercício físico, Miriam, a gente precisa fazer com frequência, com consistência. Uhum. Com o tempo, um efeito prático que qualquer pessoa pode sentir é esse estado de presença. Você fica mais presente no aqui e no agora. E no aqui e no agora a gente não tem problemas. Como você sabe, o nosso programa debate sobre diversos assuntos, mas tem um momentozinho que ele é mais intimista do que o normal. E esse chegou o nosso momento, é um bate-bola, que você vai, de maneira mais sucinta, responder. E eu gostaria de fazer uma pergunta que todo coach usa muito, que é sabotagem. E a minha pergunta é, você já se sabotou alguma vez? Sim, muitas vezes. Muitas vezes. Por exemplo, no início da minha carreira, hoje eu gravo vídeos, eu tenho um canal, mas no início da minha carreira era extremamente complicado gravar vídeos, então eu sempre fugia. O coach é esse profissional que descobre se você está se sabotando ou não. Exatamente. Qual o seu sonho, se você não realizou ainda? Hoje, meu sonho é expandir a luz do Theta Healing para mais e mais pessoas. Que o Instituto da Cura cresça e traga para as pessoas a consciência de que elas podem se curar, a consciência do potencial que elas têm, de que cada um de nós temos. Tem algum momento na sua vida que você lembra frequentemente da sua infância, que foi bom ou que foi ruim, mas que você, aquilo lhe marcou, aquilo lhe deixou uma história? Sim, quando eu dei um carro de presente para minha mãe, foi algo muito emocionante na minha vida, porque eu estudava para concurso pensando nisso, pensando no carro que eu ia dar para ela, na vida que eu ia proporcionar para minha família, então esse momento para mim foi bem marcante. Quem é Renale Leal? Qualidades e defeitos? Bom, eu sou uma sonhadora, eu realmente acredito que o mundo está melhorando, que as pessoas estão despertando, que a gente está se tornando cada vez melhor. Eu acredito muito no autoconhecimento como uma ferramenta, como a chave da verdadeira felicidade. Eu sou muito teimosa no meu objetivo, no meu sonho, no meu propósito. E eu acho que graças a essa teimosia, essa persistência, eu vejo hoje as transformações que a gente proporciona para os nossos alunos. Nós temos alunos que já se curaram de depressão, temos alunos que já conquistaram grandes objetivos, alunas que ficaram grávidas através do nosso trabalho. Então, eu acho que esse trabalho reflete muito do meu sonho, de quem eu sou. Não sou psicóloga nem terapeuta, mas eu tenho a impressão, isso é um achismo mesmo, de forma empírica, que as pessoas teimosas, elas conseguem mais, elas são vencedoras, porque elas teimam tanto, vai tantas vezes, que terminam conseguindo. Não sei qual a sua opinião. Eu espero que você esteja certa. Querida,
foi um prazer enorme, mas eu quero que antes de você fazer suas despedidas finais, você diga qual é a sua hashtag de hoje. A vida surpreende. Essa é a minha hashtag. Hashtag a vida surpreende. A vida sempre surpreende. Eu gostaria muito de agradecer, Miriam, a você e a toda a sua equipe, a TV Master, por abrir esse espaço. Eu acredito que essa é a forma que a gente muda o mundo, né? Levando boas mensagens, coisas boas para a vida das pessoas. E eu aprecio muito a TV dar essa abertura, né? Abrir esse espaço para isso. Muito obrigada. Seja bem-vinda sempre. Graças ao nosso presidente, o Alex Filho, que ele tem essa mentalidade. Então, dizem que a casa tem a cara do seu dono. E aqui acontece exatamente isso. A Alex Filho é uma pessoa super aberta, está sempre de braços abertos para receber pessoas, para ouvir histórias. E o nosso programa é nada mais, nada menos do que o resultado da maneira como ele dirige essa casa. Mas foi muito, muito bom ter você aqui. Volte sempre, é só nos ligar que as portas estão abertas. Gratidão, querida. Gente, e assim foi o Em Foco de hoje. Contamos com você no nosso próximo programa. Até lá!